Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Otávio E eu sou a Ana. e sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Para você que não conhece a gente, nós somos os brasileiros ao mundo, a gente mora aqui no Canadá e se você não quer perder nenhum conteúdo aqui, já corra se inscrever e deixa o like no vídeo para não perder nenhum conteúdo. E se você ainda não segue a gente, nós temos um Instagram, @brasileirosalmundo. Lá a gente posta tudo em tempo real pra vocês, tem vídeo, tem caixinha de perguntas, a gente conversa com vocês, então é muito importante que vocês sigam a gente lá também. É isso aí, então vamos pro vídeo. Hoje, dia 13 de julho, nós completamos um ano de Canadá. Finally. Gente, mas não é, nem é finally, porque passou muito rápido, gente. Parece que a gente fez assim e acabou o ano e já foi. E a gente já tá aqui há um ano nesse Canadá de meu Deus. E a gente vai fazer meio que uma retrospectiva aqui com vocês. Falar como que foi esse um ano, como que foi tudo, enfim. E no final a gente vai responder se valeu a pena a gente ter vindo pro Canadá e ter deixado toda a nossa vida no Brasil e se realmente vale a pena essa experiência de mudar de país. Bom, então vamos começar lá pelo nosso último ano no Brasil, que foi assim, caos na terra. A gente tava desempregado, perdido, sem rumo, com as roupas dentro de uma mala, porque pra quem não sabe, a gente vai deixar o card aqui onde a gente conta melhor a nossa história, então vai lá pra você saber o porquê que a gente esperou um ano e meio pra vir pro Canadá, mesmo tendo visto. Então corre lá pra ver esse vídeo. Mas enfim, a gente tava lá, a gente já tinha vendido o nosso carro, a gente tinha casado em 2019, não tinha morado junto ainda, porque ou a gente morava junto ou a gente vinha pro Canadá, gente. Era impossível fazer os dois, é muito caro as coisas no Brasil, vocês sabem disso. Então a gente tava sem carro, morando nas casas dos pais, meu sogro decidiu abrir um bar, a gente começou a tocar o bar, a gente vendia hambúrguer dia e noite pra poder nos sustentar no Brasil e não surtar. Até que um belo dia a gente desceu de paraquedas aqui no Canadá. E não foi fácil, né? Tanto a espera quanto estar aqui, né? Não foi fácil. Fala aí um pouquinho como é que foi. A gente chegou em meio a toda essa situação que aconteceu no mundo e o começo é sempre muito difícil, então até a gente de fato se adaptar aos meses iniciais, a gente compra coisas para casa, a gente abre conta de banco, a gente tira documento. De fato, quando a gente chega em um país, a gente nasce de novo, tem que começar a vida do zero. Então a gente começa um crash score do zero também, começa um histórico nesse país. E os primeiros 3, 4 meses foi uma correria até a gente começar de fato ganhar dólar e gastar dólar. A gente teve que se acostumar um pouco ali, equilibrar as contas iniciais de comprar móveis, de comprar coisa, enfim, mas a gente conseguiu se sair bem até nesses primeiros 3, 4 meses. A gente teve apoio também de amigos aqui. Quando eu vim fazer um exploratório, eu fiz amizade com alguns brasileiros, então eles deram apoio também, e isso é fundamental, vocês terem ou conhecer alguém que mora na região, né? E uma coisa que eu ia comentar aqui é que a gente sofreu todo esse caos que aconteceu no mundo, né? Porque quando a gente aplicou para o nosso visto em 2020, uma semana depois estourou tudo isso. E quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente pegou todas as restrições do mundo que estava tendo. Então, hotel de governo, quarentena obrigatória, enfim, a gente pegou tudo. E no dia que a gente saiu da quarentena, liberou tudo. Acabou máscaras, acabou tudo. E quando a gente começou a viver uma vida normal, veio outra onda e aí lascou tudo de novo. Quando a gente tava se reerguendo, parece que lascou tudo de novo. Então, no começo a gente tava sem carro aqui também, né? A gente já comentou aqui que a gente não mora muito perto das coisas. Começou a apertar também um pouco isso depois, quando chegou a neve, né? O Luiz ia com uns galinhos de neve na cabeça. Mas, enfim, as coisas vão melhorando com o tempo, igual a gente fala. Não é fácil, se fosse fácil todo mundo tava aqui. Se fosse fácil, todo mundo imigrava, não é. Então, falando um pouquinho sobre adaptação, tem o idioma, né? Que muita gente pergunta como foi se adaptar com o idioma. Para você que não sabe, a gente já contou isso também. A gente veio com o inglês intermediário para inicial, podemos dizer assim. Eu trabalhando em área comercial, a Ana Paula trabalhando com limpeza. Mas assim, pessoal, no dia a dia o corpo vai acostumando, a mente vai acostumando. Porque você tá ouvindo inglês, você tá conversando inglês, você tá lendo inglês, tudo é inglês. Então, quando você está aqui vivendo a realidade, vivendo a cultura e vivendo o idioma, o próprio corpo vai se acostumando com as coisas do dia a dia e você vai pegando o inglês. Mas é claro que a gente também
também continue estudando. Então não é só você chegar aqui que automaticamente você vai estar falando inglês fluente. Pelo contrário, quanto mais você se expõe, quanto mais você estuda, mais o seu corpo aprende o idioma. A gente não nasceu no Brasil sabendo falar português. A gente foi crescendo, se desenvolvendo, foi errando, foi estudando e com o tempo a gente pegou. É a mesma coisa com a língua inglesa. Então com o tempo a gente vai pegando cada vez mais e hoje em dia a gente já está se virando, a gente consegue atender telefone, a gente consegue ter uma comunicação com os canadenses e pessoas de outras regiões também. E a gente consegue se comunicar muito bem até, né? Sim. Nossa, no começo eu tinha pavor de atender telefone. Hoje em dia minha chefe me liga, eu consigo resolver com ela os BO ali, eu consigo falar bem. Mas, nossa, era um desespero. E eu acho que uma das coisas que mais me pegou também quando a gente chegou foi que eu caí de paraquedas na faxina, né? Pra quem não sabe, eu era professora no Brasil. Então, quando eu me vi dentro da faxina, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque quando a gente saiu do Brasil, eu prometi pra mim mesma que eu não ia pra faxina. Porque o meu diploma é válido aqui no Canadá, né? Por mais que seja regulamentada, né? Eu posso trabalhar na minha área. E eu me vi dentro da faxina. Só que com o tempo foi passando, eu tive um convívio muito bom. Eu trabalho num ambiente muito bom, com pessoas muito boas. Eu acabei gostando. E hoje em dia eu não consigo mais sair daqui. Então foi muito importante pra mim, porque eles me ajudaram tanto com a língua, quanto com tudo que eu posso imaginar, foram realmente uma família pra mim aqui. Então eu acho que foi um grande desafio entender que eu tinha saído da minha zona de conforto e que eu tava bem naquilo ali mesmo, não sendo a minha zona de conforto. E o Luiz trabalhando com vendas em inglês. Eu já trabalhava com vendas no Brasil, mas aí com o dia a dia, você conversando com os clientes, você acaba pegando termos, você se bate no começo, mas novamente, como eu falei, com o tempo você vai acabar pegando o idioma porque você está vivendo o idioma todo santo dia. Então é diferente do que se você estudar no Brasil, depois só falar português durante o dia. Uma das coisas que eu queria comentar, que hoje a gente pode falar, é que a gente viveu as 4 estações do Canadá. Pra mim, assim, é surreal ver o quanto muda num estalar de dedos, assim. Num dia tá puro neve, no outro dia as flores já estão nascendo, as coisas já estão mudando, e aqui eles são muito assim, de que mudou a estação, mudou tudo. Literalmente mudou tudo. A loja muda a decoração, eles trocam tudo que tem na loja, você não vê mais casaco de neve. Hoje você não sai numa loja e compra roupa de inverno, você não vai achar. Eles mudam completamente e é tudo muito lindo, né? Tipo, cada estação tem a sua beleza e você tem que saber aproveitar. Inclusive, é uma coisa que perguntavam pra gente sobre inverno, né? Ah, eu tenho muito medo de não aguentar, nanana. Gente, você precisa saber qual lado você vai olhar a sua vida. Se você vai olhar pra janela do seu apartamento e falar, ai meu Deus, que tristeza, ai olha a neve, ai olha o frio. Realmente, você vai entrar em depressão, porque o inverno aqui é muito longo, gente. Só que a gente escolheu viver o inverno. Então a gente saía, a gente brincava na neve, a gente ia na casa dos amigos, a gente brincava na tempestade, a gente brincou na tempestade de neve. Aprendi a patinar no gelo. Você tava patinou no oceano congelado. A gente foi no oceano congelado andar, eu levei meu patins, patinei no meio do oceano congelado. E assim, momentos, né? Então a gente tem que viver o momento. Então se você tá em um país gelado e as pessoas vivem aqui, a gente tem que viver do jeito que as pessoas vivem. Então, e a vida não para. A vida não para, as empresas não param, as pessoas não param de trabalhar. O país vive. Então, a gente precisa, novamente, escolher o lado, né? Ou se a gente vai viver ou se a gente vai ficar deprimido. É frio, mas dentro de casa é quentinho, a gente toma banho quentinho. Eu passei muito menos frio do que no Brasil, então, assim, pra mim não teve problema nenhum. O país tem a estrutura, né? Então... Bom, a gente teve um plus aí nessa adaptação toda, né? Além de toda a cultura e língua, enfim. A gente teve um plus de que a gente só veio morar junto no Canadá. Então teve, né, os desentendimentos até a gente se acertar. Mas eu acho que a gente levou muito na boa, porque a gente já tava passando muito tempo junto. A gente praticamente morou junto no último ano. Só que um pouco da minha mãe e um pouco da mãe dele. Então a gente morava junto pra cuidar do bar. Então acabou que eu já sabia todos os podres dele, ele sabia os meus e foi. Casamento, né, gente? E a gente já tava junto há quase 7 anos, bastante tempo, né? Um com o outro, então até foi mais tranquilo. E tem que aguentar, né, gente? Porque é só você e ele. Não tem a casa da mãe pra ir, não tem nada. Então a gente tem que ser muito amigo pra aguentar ficar aqui só nós dois. E conversar, né? Então a gente veio pra cá, a gente já tinha uma data pra voltar pro Brasil também. Isso. Que a Ana Paula sente mais saudade da família, eu já sou uma pessoa mais tranquila em relação a isso. É conversar, deixar tudo certinho e alinhado, né? Porque o plano tem que ser dos dois. Isso. Não pode ser o plano só de um. Como vocês sabem também, no início
início a Ana Paula não queria vir, mas depois com o tempo ela ficou mais ansiosa para vir do que eu. Então o casal em si estava unido com o plano, a gente estava em sintonia e acho que é por isso que deu certo, né? Agora eu te agradeço por ter me trazido. Ai, te amo. A gente ama. Calma! Esse negócio de ter data pra voltar pro Brasil é muito importante pra você que é ansiosa assim como eu. E uma coisa que minha psicóloga falou foi pra eu comprar a passagem que eu ia me sentir melhor. Vou até conversar com ela porque eu acho que eu tô mais ansiosa agora que eu tenho passagem. Mas enfim, gente, tá tudo certo. Botem uma meta pra você voltar pro Brasil, que as coisas ficam mais tranquilas. Bom, e o que a gente conseguiu comprar nesse 1 ano de Canadá? A gente comprou muitos eletrônicos, né, que a gente sonhava em ter no Brasil, que a gente até poderia ter, mas teria que trabalhar muito tempo para comprar. Como, por exemplo, a gente comprou um MacBook Pro pra gente poder trabalhar. Eu comprei, né, um PlayStation 5, a gente comprou uma TV 4K, compramos celular de última tecnologia, última geração. E assim, esses eletrônicos somados no Brasil dariam um valor altíssimo. Coisa assim que pra gente ter, teria que trabalhar uns 5 anos pagando. E aqui a gente conseguiu conquistar em 1 ano ganhando o salário mínimo. Então o poder de compra que o país proporciona pra gente é algo assim incrível, não tem nem comparação em relação ao nosso antigo país, em relação ao Brasil. E a gente se sente muito grato porque a gente percebe que o nosso dinheiro, ele rende. O nosso dinheiro aqui, ele vale e as coisas têm um preço justo. Então a gente se sente muito feliz e grato por estar nesse país que proporciona isso pra gente, ter um poder de compra e a gente poder comprar hoje o que a gente quiser. Então se sair um eletrônico, lançamento tal, a gente pode comprar, porque aqui é mais acessível as coisas, né? E outra que eu acho que a gente conquistou muito rápido, né? Porque antes da gente completar 1 ano, quando a gente tinha 4 meses aqui, a gente já tinha a nossa casa inteira montada. Tinha ficado faltando, tipo, TV e o videogame, que a gente realmente tinha que segurar uma grana, né? Porque aqui não parcela as coisas, mas a gente tinha a nossa casa montada. Coisa que no Brasil, a casa que a gente tem hoje, só o apartamento que a gente tem hoje, pra alugar no Brasil seria o quê? Você que já trabalhou em imobiliária. Uns 2.300, 2.500 por aí. Sim, nada incluso. E a gente paga muito barato com tudo incluso. Então, é muito louco ver o quanto a gente conquista em tão pouco tempo. Outra coisa muito legal é que a gente viajou pra caramba nesse 1 ano de Canadá. A gente foi pra Nova Escócia, né, Halifax, a gente foi pra St. John, Fredericton, como é que fala? Fredericton. Sei lá, o Chico vai matar a gente. Aí a gente conheceu muitos pontos turísticos, cachoeira, colhemos fruta, fomos nos parques que tem aqui, enfim, a gente consegue viajar muito aqui, gastando pouco, né? A gente foi nas províncias ao lado e agora, para comemorar 1 ano de Canadá, a gente tem uma super surpresa aí pra vocês, que vocês vão acompanhar ainda esse mês, que vai ser uma super realização pra gente também. A gente tá muito empolgado pra mostrar pra vocês e poder contar pra vocês qual vai ser a nossa comemoração. Mas enfim, é muito bom ver que a gente pode sair no final de semana, aproveitar uma cidade vizinha, um lugar vizinho, dormir lá, que não vai custar uma fortuna, enfim, a gente pode ter a possibilidade de conhecer muitos lugares. E aqui a gente acaba vivendo mais, então a gente não trabalha para sobreviver, a gente trabalha para viver a vida. Então, diferente do Brasil, a gente tem uma qualidade de vida muito maior, a gente consegue conhecer muito mais coisas e tem acesso também a outras regiões, a gasolina é barata, então a gente pode viajar porque não tem aquele peso de pagar $200 para encher um tanque ou mais. Então aqui a gente enche o tanque com $50, $60. Então pra gente assim é algo que não tem nem como imaginar. Então a gente consegue viver muito mais aqui e aproveitar muito mais a vida, né? E no final das contas, valeu a pena esse 1 ano de Canadá pra gente? Valeu a pena deixar tudo que a gente tinha no Brasil, encarar essa aventura em um país novo? Pra mim valeu, super. Pra mim também valeu muito a pena. Eu acho que vale super a pena. Eu acho que tudo tem um custo, né? Não só financeiro, mas, enfim, outras coisas. A gente deixa muita coisa pra trás pra viver isso daqui, né? A gente deixa uma família, a gente deixa uma história, a gente deixa uma carreira. Enfim, a gente começa literalmente do zero e pra isso a gente precisa ter coragem pra enfrentar o novo, pra se dispor a uma nova realidade. Mas eu acho que valeu super a pena. Hoje eu com certeza faria tudo de novo e sou muito
muito grata pelo Luiz ter insistido pra eu vir, porque hoje eu não sei o que seria de mim no Brasil. Enfim, sou muito feliz por tudo que a gente conquistou aqui, pelo que a gente se tornou aqui como casal, enfim, a gente evoluiu muito. E com certeza eu faria 10 milhões de vezes o plano Canadá, mesmo que tivesse 10 milhões de caos mundial no meio do meu plano, eu faria. Eu acho que vai muito a evolução, então você aprende muito, você cresce, você se desenvolve, tanto como pessoa, né, tanto quanto pessoa, como profissional, então você evolui muito, você aprende um idioma novo ou outros idiomas novos. Por exemplo, aqui a província é bilíngue, a gente não fala o francês ainda, mas a gente já quer iniciar também esse outro idioma. A gente já tem experiências novas com empresas canadenses, empresas internacionais, pessoas de outras culturas. Então, assim, você acaba ganhando muito mais do que perdendo. Então, se você olhar por esse ponto, é claro que cada um tem uma realidade. Se você quer encarar algo novo para crescer, vale totalmente a pena e você acaba aprendendo muito mais coisa. Eu faria também tudo de novo, valeu super a pena e a gente está muito feliz aqui no Canadá. E assim, se você tem um sonho também, corra atrás do seu sonho, não deixe ele de lado. Você só vai saber o que tem depois da ponte se você tiver coragem de atravessar. E uma coisa que eu queria falar é que muita gente manda mensagem falando assim: eu tenho medo de dar errado, e se der errado eu larguei tudo pra trás. Gente, é sempre isso que o Luiz fala. Se você não for, você não vai saber como vai ser. E mesmo que um dia a gente volte pro Brasil, né, não é o nosso desejo, a gente não tem essa intenção, mas mesmo que um dia a gente precise voltar pro Brasil, a experiência que a gente adquiriu aqui, ninguém nunca vai tirar da gente. Ninguém nunca vai tirar de mim o meu idioma, a minha convivência com uma cultura nova. Tudo que eu adquiri aqui vale muito e isso aqui, dinheiro nenhum no mundo compra essa experiência. Então, mesmo que um dia a gente volte, valeu a pena. É isso aí. Você viria sozinho? Não, só viria com você. Não quer apanhar, né? Te amo. Te amo. Bom, pessoal, então esse era o vídeo. A gente queria trazer para vocês um pouquinho aí desse nosso 1 ano de Canadá que a gente completou hoje. Para nós valeu a pena. E agora a gente quer saber de você. Você arriscaria ou viria pro Canadá ou outros países para evoluir tanto quanto pessoal como profissional? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixa de se inscrever, que tem muita novidade vindo nesse canal. A gente tem planos grandes para isso aqui, em breve vocês vão saber de tudo. Então já se inscreve, já ativa o sininho para não perder nada por aqui. E também não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, @brasileirosalmundo, porque lá a gente posta as coisas em tempo real. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.